Oi, meus amores, tudo bem? Bom dia! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos dar prosseguimento à matéria. Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 60, aonde nós vamos estar tratando sobre o seguinte assunto, né? O bairro e os arredores dele. Então, a tia vai estar lendo aqui e, ao mesmo tempo, explicando para vocês, né, do que se trata, tá? Como de costume. Então, vamos lá. As ruas e os bairros podem ser representados de formas diferentes. Observe na sequência a representação do bairro onde Jonas e Maria moram. Eles são irmãos e moram em uma casa, né? Os elementos do bairro podem ser representados de duas formas. Nós podemos representar ou através de desenhos semelhantes, né? Que chamamos de pictória, ou através aqui de uma representação detalhada que nós chamamos de planta, tá? A pictória são os elementos do bairro que podem ser representados por desenhos semelhantes à realidade, né? Então, aqui nós temos, ó, a casa do Jonas e da Maria, né? Através desse desenho. E aqui vocês podem observar que foi feito, né? Aqui próximo ao bairro, que tem tudo que tem no bairro deles. Um desenho aproximado do bairro. Então, aqui, se vocês olharem aí com calma, vocês vão ver que tem o supermercado, tem a farmácia, tem a igreja, tem a loja de roupas, né? Tem a escola e por aí vai. Isso é uma pictória, tá? Então, pictória são elementos do bairro representados por desenhos. Então, eu posso fazer aqui, ó, para vocês, uma pictória. Aqui eu desenhei mais ou menos, né? Os prédios, se você for ver lá na José Bonifácio, o prédio, a farmácia, né? Aí tem o açougue, né? Na esquina. E tem mais coisas, tem a escola, tem vários elementos ali, certo? Então, isso é uma pictória. Agora, e uma planta, tia? A planta, ela já é mais detalhada. Até quando a mamãe, né, ou o responsável, ele vai comprar, né, mamãe, papai, vovó, responsável, ele vai comprar uma casa, um apartamento, né, que ele vai comprar na planta, que ali ele não tá vendo, ainda tá na construção, ainda tá construindo. E ali ele vai ver na planta o imóvel, como vai ser aquele imóvel, né? Quantos quartos vai ter, aonde vai ser a área de serviço, quantos banheiros, aonde vai ser a cozinha, o tamanho, né, que é a metragem ali do apartamento, tá? Então, isso tudo ele tá vendo na planta. Por quê? Porque o prédio ainda está em construção, tá? Então, isso é uma planta. Então, a planta é uma representação detalhada do lugar em uma superfície plana, que é em um papel, né? Vai ser desenhado num papel. Podemos fazer a planta de um bairro, de uma casa ou de uma sala de aula, por exemplo, certo? Então, nós temos aqui a planta da casa de Jonas e foi feita uma legenda. Se vocês observarem ao redor aí, tem vários desenhos, né? Tem o desenho do pão, que é padaria, carrinho de supermercado, o livro aqui, né, que é a escola. Aí temos aqui um chafariz, que é uma praça. Temos a igreja, uma loja de roupas, né? E temos aqui um hospital, né? Farmácia, outra cruz, tá? E vocês vão observar que nós, da casa de Jonas, para chegar até a escola, nós podemos seguir dois caminhos. Nós podemos ir por cima, né? Passando pela padaria e pelo supermercado, ou por baixo, passando pela pracinha, certo? Então, número 1 aí, nós temos a legenda. Então, ó, complete a legenda da planta do bairro onde Jonas e Maria vivem. Então, nós temos aí, ó, o desenho do pão, vocês vão escrever padaria. Essa cruz mais escura, igreja, né? O chafariz praça. Essas bolinhas verdes são árvores. Supermercado no carrinho. Ó, é uma farmácia, tá vendo? A outra cruz. Escola no livro. Isso azul é um rio que passa ali pela rua deles, tá?
O 2, para que serve a legenda na representação acima, né? Então, ela serve para explicar os elementos, para facilitar. Essa legenda, ela serve para facilitar, para explicar esses elementos aqui da planta, certo? Quais desenhos você criaria para identificar os lugares na planta acima? Então, você vai dizer quais os desenhos que você criaria. Aqui é uma resposta pessoal, porque está perguntando para você. Então, tia, no lugar aqui da escola, eu não queria colocar livro, eu gostaria de colocar outra coisa, né? Da farmácia também, sei lá. Fica a seu critério, tá bom? Vocês vão escolher. O 4, para Jonas e Maria irem de casa para a escola, eles podem escolher 2 caminhos. Quais são eles? Foi o que a tia falou, né? Tanto ele pode por cima quanto por baixo. Então, você vai fazer o pontilhado, né, em cima e o pontilhado embaixo. Porque o Jonas e a Maria, eles podem ir passando pela padaria supermercado ou passando pela pracinha, né? Um caminho ou outro, os 2 vão levar ao mesmo lugar, que é a escola, certo? A página 62 vem falando o seguinte, que o Rafael e a Beatriz são primos. E eles costumam conversar sobre os lugares onde eles moram. Então, nós temos aqui, né, um prédio com uma seta mostrando, indicando aonde o Rafael mora, que é o prédio de Rafael. Para explicar a Beatriz onde fica o prédio, né, que ele mora, o Rafael fez uma planta ao lado, ele fez um desenho. Se vocês observarem aí no livro, né? Então, ele fez para representar os prédios, ele fez as casas, as ruas, as árvores, certo? O Rafael imaginou a visão que ele teria dos elementos olhando de cima para baixo. Então, ele olhou, ele estava lá, ele olhou de cima para baixo, certo? Ele desenhou a forma aproximada, mais ou menos parecida, não é idêntica, aproximada, de sua casa, né? Da casa dele, certo? Além disso, ele usou a mesma cor para um dos elementos. Então, ele usou laranja para os prédios, vermelho para as casas, né? Verde para as árvores, certo? Cinza para as ruas, olha lá. O verde escuro, que nem a tia falou, para as casinhas, né? E aí, a partir daí, né? Dessa explicação do que seria a pictória, do que seria a planta, vocês vão responder a página 63, certo? Aqui vem perguntando que tipo de visão ele usou. Aqui já diz que ele olhou de cima para baixo. Se ele olhou de cima para baixo, ele usou a visão o quê? Frontal? Não, porque frontal eu olho para frente. A tia já explicou isso. Frontal é para frente, certo? Agora, vertical. Aí eu já estou olhando de cima para baixo. Vertical. E a oblíqua, eu estou olhando ela meio de lado, né? De lado. Então, frontal, frente, oblíqua, de lado, e vertical, de cima para baixo. De cima para baixo, tá? Beatriz recebeu a planta de Rafael, mas não entendeu o que significavam as figuras que ele desenhou. E o Rafael, então, explicou para a Beatriz, fazendo uma legenda. Então, ele fez essa legenda aqui. Então, vocês têm já aqui ao lado as identificações dessa legenda, né? O que é o cinza? Está explicando aqui no texto, né? Que ele utilizou o cinza para representar a rua. Ele utilizou o laranja aqui, os quadradinhos laranjas, para representar os prédios, né? Ele utilizou aqui esse telhadinho aqui marrom para representar as casas. E o verde, as árvores, né? Então, vocês vão completar aqui esta legenda, tá? A Beatriz, ela mora em uma área rural. O que é área rural, tia? É onde tem bastante verde, né? O campo, né? Bastante animal, área rural, plantação.
E também fez uma planta na visão vertical. Também ela fez uma planta olhando o quê? De cima para baixo, né? Mostrando esse sítio onde ela mora e os seus arredores, né? O que que tem tudo ao redor dele, né? Em volta do sítio. Imagine como poderia ser esse desenho. Então, você vai fazer essa planta aqui. Ela já indicou para você que é uma zona rural, né? Uma área bastante verde, né? De campo, né? Então, rural, tem bastante plantação. Ela já te deu a indicação que ela também fez olhando de cima para baixo, vertical, certo? Então, você vai desenhar esse sítio aqui para a tia, tá? Não esquecendo de fazer a legenda. Então, aqui ao lado você pode fazer, né? As árvores, que vai ser o verde. Pode fazer um cercadinho, já que é uma zona rural, né? Pode desenhar animais, que é o gado, pode fazer também, né? A casinha, pode utilizar o telhado, tá? Não esquecendo, área rural, né? A zona rural, área rural, bastante verde, né? É uma área o quê? De plantação, de animais, tá? Rural, não é cidade. Então, você vai fazer aqui. Então, esse é o dever, tá? De geografia. Você vai marcar o tipo de visão, que a tia já explicou, de cima para baixo, o que que é. Vai completar a legenda a partir do texto da página 62. É só ler que ali tem todas as indicações, né? Do que ele utilizou para o cinza, laranja, verde, marrom. E vai fazer aqui para a tia o desenho, né? Uma planta dessa área rural que a Beatriz mora. Não esquecendo que também é de cima para baixo, né? E não esquecendo de fazer aqui embaixo a legenda, tá? Legenda, os desenhos, que nem tem aqui. E na nossa próxima aula, amanhã, né? A tia vai estar dando hangout. E aí a gente vai estar tirando as dúvidas, se ficou alguma dúvida a respeito de planta e de pictória, corrigindo essa página, né? E realizando as outras atividades, tá? Olha, fiquem com Deus. A tia sempre fala isso para vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, anotem as dúvidas, né? Que a sua dúvida pode ser que seja de outra criança também, tá? E amanhã não, perdão. É amanhã, quarta-feira. Amanhã nós estaremos na nossa aula tirando essas dúvidas, né? E fazendo a correção dessa página, tá? Ó, um beijão.